Seja muito bem-vindo ao Pod Supremo, podcast dedicado à superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. E hoje eu tenho uma grande honra de estar aqui com um empreendedor, palestrante, empresário no online e offline, Thiago Coelho. Thiago Coelho, Obrigado, é uma muito honra, viu? obrigado. A honra é minha. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação do podcast e tu falaste um pouquinho da tua trajetória de vida, de superação, de resiliência, né? Que você já teve muitas situações de altos e baixos. Inclusive, você me deu É isso aí, é confidência isso aí. de que tu vieste de uma família mais humilde, mais simples, né? Vamos dizer assim, né? Daqui da Grande São Paulo. Me conta uma história. Como é que foi a tua trajetória de vida, Thiago? Porque a gente deseja que muitas pessoas sejam impactadas com esse episódio para que ela possa se motivar, ela pode ter um insight, assim, às vezes uma frase, uma história de que teve uma superação, ela vai dar, puxa, eu vou conseguir também. Isso que o Thiago Coelho consegue. Me conta aí, porque tu és um cara assim, ó, só rapidinho ver teu Manda histórico bala. aqui no teu Instagram. É estruturação de produtos e serviços de alto valor, arquiteto de ecossistemas para negócios e é fundador do espaço Binext Isso, e do X-Create Holding. isso aí. Me conta aí a Bora tua lá. história. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Minha trajetória, assim, eu acredito que todo mundo tem aquela famosa história triste, né? É uma coisa muito interessante porque momentos de dor, dificuldade, eu acredito que todos nós passamos e talvez a minha história seja próxima à história de algumas pessoas que nasceram também numa família mais desestruturada. Enfim, eu venho de Carapicuíba, né? Grande São Paulo, bem pertinho de onde a gente está aqui hoje. Uma cidade relativamente carente, tem crescido muito, né? Graças a Deus. Amém. Mas vim de lá, né? Minha família teve muita energia depositada para, né, tentar não deixar faltar nada para nós, mas a desestrutura emocional que eles tinham na época limitaram um pouco. Meus pais se separaram, né? Eu muito cedo acabei saindo de casa. Tive uma dificuldade gigantesca, né, durante essa transição, porque quando você sai de casa, o desejo é que você saia para vencer. Então, o meu desejo era 14 anos, eu paro de estudar, trabalho, fico rico e depois a gente vê o que faz. Mas a história não é bem assim. Então, fui semi-analfabeto até meus 21 anos. Uau. Tive uma capacidade criativa de fazer dinheiro muito rápido, mas a mesma capacidade, ou na verdade uma capacidade maior, né? De ganhar, de fazer, eu tinha para perder. E então eu quebrei várias vezes, até perto dos meus 18 anos, já tinha feito aí algumas centenas de milhares de reais na época. Com 18 anos? 18 anos. Uau. Só que aos 19 eu estava dormindo na rua, bêbado, sem ter onde morar e quebrado, sabe? Então a minha vida ela foi muito altos e baixos e assim, a estrutura familiar eu vejo que é algo que é muito poderoso na vida do ser humano, né? De fato eu não culpo meus pais, amo eles e sei que fizeram o melhor na condição que tinham, mas isso me deixou e me levou a alguns lugares de dor até ali meus 21, 22 anos, quando eu comecei a me desenvolver. Então, até esse momento ali foi realmente muita tristeza. Nossa, e como é que fala? Tu tiveste essa capacidade de, aos 18, 19 anos, ter milhares de reais. E como, com pouca idade que você estava, né? Você tinha pouca idade, 18 anos, enfim. Como é que você conseguiu ter essa capacidade de atingir esses milhares de reais? Um dos pontos muito chaves eu sempre fui extremamente ousado. Eu dificilmente entro num negócio, qualquer que seja, vislumbrando algo pequeno. Né? Eu paro para pensar, é um jargão, uma máxima, aí, né? Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo preço, né? E eu gosto muito de sonhar grande, então. Aqui o custo é o mesmo, então eu nunca entro num desafio, eu nunca entro numa negociação, eu nunca entro em nada para ver menos do que aquilo que eu tenho como expectativa. Então, pensa que padaria,
bar, balada, lanchonete, despachante, autoescola, que mais? Pizzaria, enfim, tudo que você imaginar dos meus 14 anos, empresa de motoboy, logística, transporte, guincho, tudo que você imaginar dos meus 14 anos até mais ou menos os meus 24, 26 anos ali, eu fiz muito de muitas coisas. Muitas coisas boas, fiz várias coisas que não me orgulha muito, mas consegui fazer bastante dinheiro. De uma maneira muito rápida, muito dinâmica, né? Eu tinha loja de carro, enfim, aprendi a comprar carro em leilão, lote de carro. Na época, as locadoras não eram fortes aqui em São Paulo, lote de carro em Fortaleza, vender em São Paulo para lojista, enfim. Foi um tempo muito precioso, mas que eu não soube aproveitá-lo da melhor forma. Nesse caso, tu eras habitualmente o proprietário de um negócio. Era Sim. seu próprio, sempre Nunca seu. trabalhei para ninguém. Nunca trabalhou para ninguém. Tem carteira de mercado de trabalho? Tenho, mas ela é transparente como a água da taça. Nunca teve um emprego lá registrado, nunca Nunca tive. registraram lá. E Nunca tive. sempre como empreendedor, sempre Sempre. negócio próprio. Eu trabalhei Uhum. para alguém durante um curto período de tempo quando eu fui embora para os Estados Unidos. Lá eu me conectei, né, com uma escola na qual eu tinha me formado e aí eu comecei a trabalhar ali com eles, com a dona da escola na época, reestruturando um pouco a percepção de valor dela no mercado digital. Foi ali no 2019, mais ou menos. E foi tão bom a estruturação que a gente fez que em menos de 6 meses eu já tinha porcentagem, carga societária na empresa. E aí deixei de ser um colaborador, né, um terceirizado contratado, na verdade, e passei a ser ali um dos acionistas da empresa. Lá nos Estados Unidos Nos Estados já. Unidos. Nos Estados Então, Unidos. foi um curto período de tempo que você ficou lá trabalhando. Na escola eu fiquei 1 ano e meio, mas nesse 1 ano e meio que eu fiquei, uns 7 meses, eu já estava aqui no Brasil novamente. Então eu fui para lá, 2017 para 2018 eu tive um momento mais sabático, mais calmo. Aí fui para os Estados Unidos, passei lá 2019 também todinho. 2020, quando a pandemia tava para estourar aqui no Brasil, lá estourou, ficou bem desafiador, tava bem desconfortável. Minha família e eu resolvemos voltar para o Brasil. Então, esse período. Então, dentro desse período ali, 18 para 19, 19 para 20, eu trabalhei com eles, depois eu vim para o Brasil. Uau, se for analisar 2019 para 2020, assim, hoje estamos em 2024. Sim. É um período relativamente curto, né? Então, em 4 anos, você conseguiu dar uma reviravolta na sua estrutura profissional, vamos dizer assim, para poder ter o que tem hoje. Sim. Né? Eu saí do Brasil, Uhum. pensa que eu trabalhei a vida toda, né? Muito suor. Comecei como treinador, né? De fato, trabalhei em vários outros negócios, demandei energia, mas eu identifiquei, né? Eu acredito que foi uma graça, uma dádiva de Deus. Eu identifiquei aquilo que fazia sentido para mim. Já era um pouquinho mais velho, por volta ali de 2011, mais ou menos, 10, 11. Nós estamos falando aí de 14 anos, mais ou menos. E eu já trabalhava um pouquinho com desenvolvimento de pessoas, atrelado à saúde, né? Que eu sou reeducador alimentar, formado aqui no Brasil, e educador físico formado nos Estados Unidos. Nunca atuei, tá? Nunca atuei. Tá. Eu estudei, eu analisei que não era aquilo, e eu comecei a migrar para a parte de desenvolvimento de pessoas. Então, nessa migração ali, 2011, 2012, eu comecei com mais intensidade, entendi o tamanho do mercado, comecei a multiplicar, de fato, as minhas entregas e cresci como treinador ali até 2016, mais ou menos. Eu peguei um fôlego muito bom, uma força muito boa e consegui estruturar um negócio sólido que não precisava mais somente do Thiago. Né? E aí isso foi muito positivo. Em 2016, a minha filha mais nova nasceu, na qual eu falei para minha esposa que eu seria pai, porque a maior, né, tem aí 20, vai fazer 21, tá grávida, inclusive, casada já, né, quase 2 anos, engravidou agora, você é avô. Imagina Parabéns, só, obrigado. Parabéns. Eu perdi a infância e a adolescência dela. A minha do meio tem 16, eu perdi toda a infância dela. E quando a minha mais nova nasceu, em 2016, eu resolvi
ter um momento diferente. Eu acho que eu senti o desejo de ser pai de verdade, sabe? E isso foi muito Sim. legal. E aí foi quando eu me desvencilhei das empresas paralelas às quais eu tinha, que não era de treinamento. Passei 2017 ainda com um pouco de energia, desgaste. 2018 eu parei realmente, focado família, filhos, saúde. E aí fui para os Estados Unidos, né? Viajei para lá para passar, aí a gente ia passar um mês para minha filha fazer um intercâmbio. E aí Uau! fiquei anos. Fiquei lá e aí, sim, foi muito bom, foi muito bom. Mas esse tempo, então posso dizer para você que ali de 2017 até agora 2024, esse Thiago que está aqui na sua frente é um Thiago totalmente reestruturado diante de tudo que ele tinha vivido. Não só financeiramente, mas Uhum. mentalmente, dentro dos relacionamentos, assim, acho que todas as esferas. Então, são 7 anos, vamos dizer assim, 7 anos. 7 anos que houve essa transformação de um eu, Thiago, para um outro eu, Thiago de hoje. E qual foi a Total. grande virada de chave que aconteceu de 2017 para cá? Vamos lá. De fato, existem algumas viradas, né, de chaves, mas eu acho que não foi a virada, né? Eu acho que foi a ignição, dar a partida. Eu acho que tem muita gente que vira a chave, mas pouca dá a partida. Você vira a chave, o painel acende, Uau! mas o carro não anda. Você entendeu? Então, Captei. eu virei algumas chaves, algumas vezes a chave, Aham. mas eu não tinha dado partida. Eu acho que a partida foi quando eu reconheci, né, verdadeiramente. Esses momentos que a gente fala muito sobre propósito, né, tal, e a gente reconhece esse propósito e diz, pô, meu propósito de fato é levar minha mensagem para as pessoas e amar elas, entregar o meu melhor, servi-las. Mas, paralelo ao propósito, eu entendendo que meu propósito é ser um treinador, treinar gente. É isso. Todavia, eu reconheço que além do propósito, existe uma outra coisa. O propósito é o nosso porquê. Porquê da vida? Mas por quê, né? Mas tem o para quê. E o para quê eu acredito que seja algo chamado sentido. E eu digo que nos últimos 10 anos, os 7 bem aplicados, eu descobri qual era o real sentido da minha vida. E eu vejo assim que o real sentido da minha vida é dar sentido à vida de outras pessoas. Porque quando a gente fala de treinar o outro, né, de ser um treinador como propósito, meu porquê, Sim. ele sem o meu para quê, ele tem um limite. Eu vou treinar a pessoa, eu vou mandar ela para onde? Para quê? Para que ela tenha uma vida com mais sentido. Então, esse tempo para mim foi extremamente precioso, tempo fora, eu acredito que experiência transcultural, não só passeio. Desde 2011 eu fui várias vezes para os Estados Unidos e tive possibilidade de conhecer outros lugares também, mas quando você emerge numa cultura, quando você se relaciona com pessoas que estão diretamente linkadas a uma outra percepção de mundo que você começa a rever alguns conceitos e eu acho que a ignição foi dada, acho que nesse time e o para quê ficou muito claro e me trouxe de fato para um novo eu. Show. Sabe que tu estás falando assim, para quê? Eu, ultimamente, fiquei pensando assim, se fala, né? Da pessoa ser, da pessoa fazer, Boa. né? Da pessoa, a pessoa quer ter, Sim. né? As pessoas falam, vamos pra, mas para ter tem que fazer, mas antes de fazer tem que ser o ser. É isso. E na minha cabeça, Thiago, na minha cabeça, me perdoe a minha, Fica à vontade. eu fiquei pensando no porquê, o porquê de ser, né? Puxa vida, mas o porquê que eu tenho que ser? O, o motivo pelo qual eu preciso ser, o porquê. Eu fiquei pensando, puxa, eu sei o meu porquê, eu Uau. sei, né? O propósito em si, né? Que se chama, né? Então, quando as pessoas conseguem atingir essa percepção do porquê e tu fala assim, para quê? Sabe? Para mim, tudo Se se conecta. É conecta, isso. tudo se junta, tudo se faz mais sentido ainda na própria Boa. vida, Muito bom. né? Então, isso que eu fico, sabe, muito assim, eufórico, me dá Legal. uma euforia assim enorme de falar, puxa vida, conversar sobre isso contigo, sabe? É Que algo assim, legal. caramba, isso é. Isso é incrível. É muito bacana porque quando a gente traz o nosso porquê, Hum, o porquê ele é interno. Ele é nosso. tá. Então, eu treino pessoas porque
faz o Thiago ter uma vida com mais sentido, não faz o outro. Ser um treinador de pessoas, treinar gente, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. O Show. para quê, né, onde eu levo essa pessoa, não tem mais a ver comigo. Aí tem a ver com o outro. O por é meu e o para é do outro. O outro. Aí o par, ele pega aquilo lá pra ele Uhum. e vai começar a saber o porquê dele também? Total. Assim, ó, o interessante é que assim, o porquê, ele é a roupagem do para. O JJ fala uma coisa que é muito interessante. Recentemente ele teve lá numa das nossas empresas e ele estava falando com algumas pessoas e uma das coisas que ele falou fez muito sentido. Tem aquele livro, né, do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. E ele falou assim que o livro é incrível, e eu também concordo. Eu acho que o livro tá ali, né, Tá ali no acervo. Mas enfim. Ele falou assim, porém, todavia, contudo, eu vejo que eu discordo dele a partir de um ponto. Por quê? Eu reconhecer o meu porquê é muito legal, mas eu começar pelo porquê é muito distante do meu fazer. Por quê? Se eu começar, ao invés do porquê, começar pelo talento, eu já estou muito mais próximo daquilo que faz sentido para mim e o porquê me dá roupagem para que o meu talento seja expressado da maneira correta. Quando ele falou isso, eu disse, cara, sensacional. Trouxe para minha realidade, Thiago, de entender o porquê e o para quê. E aí eu captei de uma forma muito interessante. O nosso para quê, a maneira que nós servimos ao outro, servimos ao mundo, ela está muito atrelada ao nosso talento inapto. Existe uma mensagem que todos nós carregamos e ela é única. Eu não posso fazer o que você faz, assim como talvez você não faça o que eu faço, especificamente baseado na nossa zona de talento. Eu chamo de zona de genialidade, que é muito interessante. O que é a zona de genialidade? É aquilo que eu sou bom se juntando com aquilo que eu amo. Aí dá a minha zona de genialidade. O talento, ele é o para. Porque eu não uso talento para me servir. Não. Você canta, você não canta para se ouvir, você canta para que as pessoas te ouçam. É para o próximo. Exato. Então Show. O talento está conectado com o para. Então quando eu entendo o meu para, o meu talento, aí eu busco o meu porquê. O que é o porquê? É a roupagem que eu posso dar para o para. Então, o meu talento é cantar, é louvar, é adorar. Eu amo louvores. Sim. E tem gente que tem um talento danado, mas aí eu entendo que não é para essa pessoa. Ela não está cantando no banheiro, não pode. Eu gosto muito de um livro, e esse livro ele diz assim que uma lamparina não se esconde embaixo da cama, se coloca no lugar mais alto da casa para que ela possa iluminar. Eu entendo que o talento, né, a maneira que servimos ao mundo, a mensagem que carregamos, ela não pode ficar escondida, ela tem que ser colocada para fora. E aí o propósito, que é o senso de missão, que é aquilo que realmente eu sou bom, o empacotamento do meu para, ele faz com que eu estabeleça isso. E quando a gente junta os dois, e eu não conheço uma pessoa que reconhece o porquê e o para quê, que não é abundantemente próspera. Uau! Meu, que show, show. Essa sua fala aqui já matou o gato, matou como diz na minha gato, terra. Gatou totalmente o gato. Um show de bola. Olha, o que eu quero passar para a galera que está nos ouvindo, que eu espero que eles curtam, compartilhem, comentem, enfim. Muito bom. Sabe, começa a seguir o Thiago Coelho, enfim. Você já tem bastante seguidores, enfim, já tem uma... Tá bom. Já tá... Mas é bom vir mais pessoas. Vem mais. As pessoas assim, seguidor não paga boleto. Pode não pagar o teu. Os meus de vez em quando paga. Então pode chegar mais, viu? Pode chegar mais. Pode chegar mais. E que tu é apaixonado, fervoroso de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito desse tema, mas eu gosto de estabelecer uma percepção sobre um ponto específico. Porque o desenvolvimento pessoal, ele é bem abrangente. E quando fala do meio abrangente, do 360 do desenvolvimento pessoal, eu não consigo nem dizer que eu sou mais ou menos bom. Tem gente que é extremamente melhor do que eu, mas eu gosto de um ponto de percepção sobre o comportamento da pessoa.
É uma especialidade que eu tenho, eu trago de uma maestria que eu fiz e de uma especialização na Florida Christian University, lá nos Estados Unidos. Me explica E, mais aí. bom, Vamos lá, vamos aprofundar esse que assunto. me trouxe Sim, por não. uma segurança em conhecer mais sobre as pessoas. O que eu percebi ao decorrer da minha vida? O Thiago Brunet fala muito sobre isso. Ele diz o seguinte, que as maiores dores da nossa vida vieram através de pessoas, todavia os maiores sucessos feitos e ganhos também. O pódio vem de alguém, assim como a dor vem de alguém. O que define, né, ao nosso sucesso ou insucesso perante isso? É como nós lidamos a partir daquele momento. Então eu comecei a ter uma percepção de que quanto mais eu aprendesse sobre as pessoas, né, e as pessoas que eu digo se iniciam em mim, que eu sou uma pessoa também, melhor eu poderia viver em conjunto, me relacionar e principalmente fazer dinheiro. Eu sempre tive o intuito, como eu nasci, né, e cresci num lugar relativamente de impossibilidades, escassos, eu nasci alguém, eu cresci alguém escasso, né, alguém que de fato passei por grandes dificuldades. A minha habilidade de fazer dinheiro não era o suficiente com a habilidade e capacidade que eu tinha de perder dinheiro. Então, eu podia fazer R$1 milhão, assim como eu já fiz de algumas vezes, num período curto, e eu não ter nada num período mais curto ainda. Pensa que em 30 dias eu já consegui fazer R$1 milhão em 30 dias. Uau. Mas eu já consegui despejar esse R$1 milhão em menos de 15. Então, é algo muito desafiador. E aí eu precisei entender muito sobre o Thiago. E não tem a ver só com você mudar a tua percepção, teus sentimentos, você falar de crenças. Não, 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 não. Por exemplo, você pode até restabelecer uma crença, abrir uma sinapse diferente, ressignificar uma ação, mas se você não mudar o teu comportamento vai fazer você estabelecer um hábito similar com o que existia, a crença vai ser reativada, porque o nosso cérebro não apaga nada, ele substitui, e daí no curto período de tempo você vai voltar a ser aquela mesma pessoa, talvez pior. Então, eu entendi que o comportamento, acima de restabelecer crenças, é algo que modifica a vida do ser humano. Então, por isso eu comecei a aprender mais, buscar mais, estudei no Brasil com várias escolas, com vários mestres, já fiz, assim, inclusive Tony Robbins, eu já fiz, já participei, né, do Encontro com o Destino, e isso fez com que eu entendesse muito sobre algo que era importante para mim, que era que eu não sabia nada. Porque não adiantava eu saber de tantas coisas e o meu comportamento me levar a fazer o que eu não deveria fazer. Foi aí que eu entendi que o cerne de tudo, para mim, por exemplo, pelo menos, né, não era entender de desenvolver pessoas, era entender me aprimorar e me especializar nos comportamentos das pessoas, para que dessa forma eu pudesse compartilhar um pouco mais de sentido à vida delas. Show, porque o comportamento vai ditar como é que se fala? A vida dela em si, né? Vai nortear a vida dela, né? Tu estás percebendo que o comportamento vai ter determinante pro presente e futuro, principalmente. Total, né? total. Existe uma escala, né? Pensamento que me gera um sentimento que me leva para uma ação. Uau, Legal, chegamos nesse. Só que existe algo antes do pensamento. Eu penso assim por quê? Porque existe uma crença. A crença gera um pensamento que gera um sentimento que me leva para a ação. Ok, mas e aí? Não para na ação, porque a ação me leva para outras ações repetitivas que me levam cada vez mais fundo. O que eu preciso fazer? Por que eu tenho essa crença? Foi uma fala, uma percepção talvez lá de trás, todavia o que estabelece essa crença é a maneira que eu me comporto. Então, eu não consigo mudar a crença diretamente, ainda que eu ressignifique. Eu preciso mudar o comportamento, é mais fácil. Eu pegar essa água e jogar no chão aqui todos os dias se torna um comportamento errado. O primeiro dia que eu não jogar essa água, meu cérebro vai dizer, ei, peraí, ele pensou diferente. Mas e aquela crença? Vou bater firme nisso. O segundo dia que eu não joguei mais a água, me comportei da maneira correta, meu cérebro começa a abrir uma sinapse, cavar uma nova trilha, e ele vai começando a dizer, essa crença talvez não seja realmente uma verdade absoluta. Diz que uma crença
negativa, limitadora, ela só é derrubada, digamos assim, à medida que você estabelece uma crença fortalecedora. E o comportamento é o maior ponto que estabelece crenças positivas. Então, se eu quiser ter um novo começo, não recomeçar, mas se eu quiser ter um novo começo, Novo começo. eu preciso fazer como se eu tivesse começado de novo. De novo. Show, show. Que bom. Diz uma coisa, agora tu falaste uns detalhes aí, né, de que conseguiste com uma facilidade atingir R$ 1 milhão. Muita gente tem esse sonho de conquistar R$ 1 milhão. Bom. E tu estás falando que conseguia de uma forma fácil até. Como você conseguia fazer isso? Me fala, em que área você atuava, de que forma você atuava para poder atingir esse 1 milhão. Vamos esquecer que não conseguia segurar esse 1 milhão, mas como é que você conseguia faturar esse milhão? Eu costumo dizer para as pessoas que faturar R$ 1 milhão é relativamente fácil. Hoje, estava com alguns amigos, sócios, parceiros de negócio, inclusive o Igor estava conosco. Sim, legal. E falavam sobre um negócio que temos. Né? Eu vou explicar a pergunta corriqueiramente, mas eu já vou trazer um exemplo atual. Sim. E você que está nos assistindo aí, pega que se você pegar, você faz. É o seguinte, olha que coisa interessante. Eu criei alguns anos atrás, e não somente, né, aqui no Brasil, mas já atuamos nesse formato, tanto Estados Unidos, né, temos alguns braços, Europa, conectando pessoas. Porque eu acredito, por entender de gente, eu acredito que gente compra gente. A gente não compra coisas. Eu não compro uma taça. Eu compro, de fato, o vendedor que vai me apresentar uma solução para um problema que eu tenho. Ou eu compro uma marca, um brand que foi estabelecido por uma pessoa numa loja. Quando eu chego, eu sinto aquele perfume, eu olho aqueles cristais todos espalhados. Alguém me dá um sorriso e diz: "Ei, eu sei que você quer tomar um vinho hoje à noite." Você entende? Sim. Então eu entendo que é gente, pessoas. Então eu aprendi que quanto mais pessoas eu conecto aquilo que eu tenho como demanda e necessidade, mais resultados eu conecto às minhas próprias necessidades. E eu entendo que quando eu conecto essas pessoas às minhas necessidades, porque dificilmente você vai me pegar falando de algo que eu não vivi, porque senão eu só sei, eu não tenho como experiência, eu digo para as pessoas e conecto essas pessoas com essa solução que resolveu um problema meu, e isso fica muito legal. Então eu digo, poxa, sabe o que é? Tem um amigo que me ajudou aqui com uma câmera X, tal, e mudou completamente meu trabalho. Você diz, sensacional, Thiago. Quem é esse cara? Eu acabei de linkar, fiz uma conexão. Todavia, fiz isso durante muito tempo e dei uma pausa nos últimos 12, 15 meses ali, e voltei com um projeto recentemente e fizemos um encontro, foi sucesso, assim, foi uma coisa muito incrível, e começávamos a falar da estruturação, modelo de negócio que iríamos utilizar. E aí, poxa, tá, o nosso custo vou abrir curva, gente, vou abrir aqui, tá? Não tem problema não, vamos para cima. Vamos lá. O nosso custo mensal hoje, para iniciar esse projeto, é aproximadamente de R$ 10 mil. Pô, custo relativamente baixo. E aí a gente começou a fazer conta. O que nós precisamos? Quantas pessoas a gente tem que conectar? Quantas pessoas a gente tem que absorver? Qual é o modelo? E tal. E aí começaram a fazer uma conta, não desmerecendo nenhum dos meus parceiros, meus sócios ali, mas começaram a fazer uma conta limitando-se aos ganhos baseados no recurso que precisavam para suprir uma demanda. E comecei a olhar, e aquilo não entrava na minha cabeça. Deu até uma briga lá. Não entrava na minha cabeça. Não, gente, mas espera aí. Não, e assim começamos a discutir no fim da linha, né? Resumindo aqui o ponto. Eu falei, olha, o que nós precisamos para que a gente possa suprir... que a gente tem que ter 3 meses, pelo menos, de fluxo de caixa. Eu falei, quanto nós precisamos para garantir 1 ano do nosso negócio com solidez? Precisamos de... sei lá, dava 140 mil, uma coisa assim. Falei, legal, arredondando para 150, precisamos de 150. Quantas pessoas dentro desse modelo nós precisamos estar conectados para a gente... precisamos de 40, 30, 20 pessoas. Ótimo, maravilha. E se eu disser para vocês que a gente consegue, em 3 meses, garantir pelo menos 5 anos desse negócio? O que vocês acham que faz sentido?
Acho que faz sentido. Eu falei, então ótimo, vamos lá. Ponto 1. Se eu sei quanto eu quero, quanto eu preciso, se eu sei o fim, eu só preciso construir o meio. Eu sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar, eu tenho um mapa que tem um gap, um roadmap. Eu preciso construir a rota agora. Qual que é o último passo? Chegar no valor X. Estamos falando de 500 mil reais. Falando de tempo, 3 meses, 500 mil reais em 3 meses. 477 mil para ser mais exatos. Uau. Então, assim, quer dizer o quê? Que em 6 eu faço 1 milhão. Ok? Tranquilinho. Uau. Fácil. E eu falei para as pessoas o seguinte, então, gente, o que nós precisamos? Nós precisamos de um ganho hoje de aproximadamente 177 mil. No mês que vem, nós precisamos de um ganho de 150 mil. E no outro mês, nós precisamos de mais um ganho de 150 mil. Nós vamos atingir em 3 meses 477 mil. Tá, mas como nós vamos fazer isso? Eu falei, você colocou que para cada esfera tinham 3 esferas de público. Esfera 1, esse público aqui ele tinha um ticket médio de 100 reais, um exemplo. Público 2 tinha um ticket médio de 300 reais mês. Público 3 tinha um ticket médio de mais ou menos uns 600 reais mês. Ótimo. Só que nós não estávamos vendendo recorrência. Nós estávamos vendendo um produto que dava acesso e direito à pessoa durante um ano àquele recurso, que é o nosso produto. Então, nós não estamos fracionando ganhos. Nós fazemos uma antecipação de recebível baseado no que nós vamos receber. A única coisa que nós precisamos fazer é focar menos na base e mais na galera de pico de venda, que é o high ticket. Então, estavam falando que nós precisávamos de 110 pessoas dentro do nosso negócio, dentro do ticket intermediário, que a gente podia dividir no maior e o menor, durante os 3 meses. Nós somos em 4 sócios. Então, nós estamos dizendo que quando nós dividimos em 4 isso, nós temos o quê? Uma probabilidade maior. Daria menos de 30 pessoas para cada um. E aí, eu disse o quê? Então, nós temos um capital social, no mínimo, de 300 pessoas. Estamos falando que 10% desse capital social são potenciais clientes para nós. Se nós quisermos chegar nisso em 3 meses, nós temos somente que focar cada um de nós, ok? Temos que focar aqui em 30 pessoas, estou arredondando para mais, em 30 pessoas, são 10 por mês, que vão nos levar a essa rentabilidade em 3 meses. Uau! Ok, não, mas não dá. Vamos pegar o telefone, ok? Cada um aqui vai entrar em contato e a probabilidade de fechamento é muito grande. Pensa que é possível esse negócio não dar certo? É, mas a probabilidade é menos de 5%. Por quê? Dificilmente você não vende para quem confia em você. E Perfeito. É impossível você não ter pelo menos 10 pessoas que confiam em você. Então, por que as pessoas não fazem 1 milhão de reais? Porque as pessoas não fazem muito dinheiro. Porque elas estão focadas em fazer dinheiro ao invés de gerar confiança nas pessoas. Pessoas compram pessoas, não produtos, não negócios, não serviços. A pessoa só tem confiança em você quando ela olha para você, entende a sua essência, enxerga os seus resultados e reconhece que em você ela pode confiar, principalmente o que é mais importante, o dinheiro dela. Então, foi assim que na minha vida toda eu fiz dinheiro muito fácil. Eu creio que com qualquer coisa nós podemos fazer dinheiro. Então, eu já comprei, um belo tempo, falaram que reciclagem era o que estava dando muita grana. E eu comecei a procurar entender, não entendo muito, mas entendo de Apara, PP, PA, PPA, enfim, alguns modelos de plástico. E através de uma pesquisa simples, na época não tinha esse negócio do Google, né? Uma pesquisa simples com alguns amigos, eu descobri que o Rio de Janeiro é um dos maiores fornecedores de Apara de plástico para reciclagem de garrafa PET. Uau. O que eu fiz? Peguei meu carro, fui no Rio, rodei lá 2, 3 dias, encontrei os maiores distribuidores e comecei a trazer a Apara de plástico para São Paulo. Pensa que eu fui para o Rio, na época eu tinha uma Meriva, olha só, hein? Tinha uma Meriva, isso em 2007, 2008. Eu tinha uma Meriva, eu tinha o dinheiro da gasolina para ir voltar, dormir num motel, acho que era 25, 30 reais, se eu não me engano, à noite, e dormi lá 2 ou 3 dias no motel, comendo o que dava, consegui o lugar para comprar, não tinha dinheiro para comprar. Não digo para ninguém fazer isso, tá? Não inspiro ninguém a fazer isso, da forma que eu fiz. Entrei em contato com a agiota, peguei o dinheiro com a agiota, comprei a Apara, mandei vir para São Paulo, chegou aqui, vendi, em 15 dias eu tinha vendido, recebido o dinheiro, paguei o que tinha e tinha ficado com o troco.
Então, Uau! por que eu digo? Todo mundo que tem convicção no que faz, para que faz, por que faz, para quem faz, vai lá e faz. As pessoas não fazem dinheiro porque elas não se acham capacitadas que elas conseguem. Só que o que acontece? Tudo isso tem a ver com confiança. Eu liguei para alguém e falei que eu precisava de um dinheiro, que eu pagaria uns juros para ele, para eu fazer um negócio que não existia, e ele confiou em mim. Por quê? Eu não vendo produto e serviço, eu vendo confiança para você. Confiança. Então, quando as pessoas confiam naquilo que fazemos, elas confiam o dinheiro delas para nós. E assim foi em vários aspectos, em várias formas da minha vida aí. Uau. E hoje, o teu maior produto é desenvolvimento de pessoas, é palestra, é treinamento de pessoas. Quase. 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 Me explica mais aí, como é que funciona hoje o teu maior portfólio de negócios? Boa. A minha empresa, a X-Create, é uma empresa que nasceu em 2009, quando eu estava saindo dessa loucura de querer fazer tudo para todo mundo e no final das contas não fazia muita coisa para ninguém, principalmente para mim. E eu fui mergulhando um pouco mais no mercado de desenvolvimento, coaching na época, assim, para mim foi sensacional. E aí para a parte de treinamentos, eu comecei a evoluir, a desenvolver, a avançar. Isso me mostrou que existia grandes possibilidades. Só que chegou um momento que foi funcionando bem pra caramba, porque eu me comunico relativamente bem, né? Eu Sim. consigo tirar aquilo que é complexo para a maioria das pessoas, traduzir para o O simples. palco é Pô, minha sua casa, casa. gosto pra caramba. Então eu tenho essa capacidade de comunicar, ao mesmo tempo eu tenho uma capacidade de encantar, que é o quê? É falar com as pessoas da maneira que elas gostariam que falassem com ela. Então, não só tentando provar para ela que eu sou bom naquilo que eu faço, mas colocando para ela que ela é alguém especial por estar ouvindo aquilo de mim, não porque eu sou melhor, simplesmente porque somos pessoas especiais. A importância do outro me faz se tornar importante para ela. Então isso foi muito legal e no decorrer dessa jornada eu fui vendo que foi dando limite, o tempo é limitado, a vida é limitada, e eu comecei a entender que existia uma oportunidade não de perca, de dizer, olha, eu não posso te atender simplesmente porque eu não tenho tempo. Eu disse, eu não posso te atender, mas eu sei quem pode, é alguém que eu confio muito, porque tudo tem a ver com confiança. Sim. Porque eu confio muito, porque essa pessoa foi treinada por mim, caminhou comigo, estudou comigo, e foi o que eu comecei a fazer. Na verdade, a primeira vez que eu falei, eu nem tinha essa pessoa, mas veio, eu disse, agora eu tenho. Eu precisei só ir atrás. E comecei a trazer algumas outras empresas, treinadores, coaches, para começar a conectar com a entrega que eu fazia ali. E a parte interessante foi que as pessoas ficaram boas, tanto quanto, algumas até melhores do que eu, de fato. Eu posso te dizer que ficaram muito melhores. Uau. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas a estruturarem, não mais ser um replicador daquilo que eu fazia, mas estruturarem seus próprios treinamentos. E aí ficou muito interessante. Todavia, começou a dar um limite, porque eu estruturava, mas nem todo mundo conseguia ir para o mercado, porque o custo de se fazer um evento de treinamento é relativamente alto. Quando a gente fala de 15 anos atrás, era mais em conta, mas para a realidade da época era extremamente caro. Porque hoje você liga para alguém, ele aluga a tua câmera, ele aluga um equipamento de som, ele aluga um painel de LED. Antigamente ninguém alugava. Se você tinha um amigo muito legal que emprestava para você, ou um grupo de pessoas que faziam mais ou menos a mesma coisa e fazia sentido comprarem juntos, ou você tinha que sangrar e comprar o teu. E aí eu entendi que não era só trazer as pessoas para estar comigo, trabalhando e aprendendo e entregando, não era só estruturar um negócio, um produto, um serviço, um treinamento, uma palestra para aquela pessoa, mas era também estruturar o formato de entrega. O que eu fiz? Abri uma empresa de construção, estruturação e execução de eventos. E aí as coisas começaram a funcionar melhor. Então, eu trazia o cliente, eu conectava com o palestrante, eu estruturava o conteúdo e eu executava ali a entrega dele. E isso foi crescendo, foi avançando e eu fui imergindo para o mercado dos negócios. Teve um momento na minha vida que eu diminui tanto a atração dos treinamentos, de fazer, né, de estar no palco, de treinar pessoas,
e estava focado ali com mais intensidade no negócio em si. E isso fez com que o negócio fosse crescendo, construí, né, edifiquei ali um grande ecossistema que chegamos a ter ali mais de 30 empresas dentro do nosso ecossistema. Dessas empresas, 90% eram nossas, eram minha, né, CNPJ, uma loucura. Uau. E isso foi funcionando muito bem e foi avançando, mas eu tinha aquele, sabe, falta algo, porque por mais que eu faça, eu não estou dando sentido para a vida de ninguém. E aí, até que eu comecei a gerar, né, novamente aqui no meu coração, dizer, eu preciso voltar para entregar. E comecei a voltar mais para o mercado. Mas eu entendi que não tem a ver só com eu vou viver só disso ou só daquilo. Eu entendi que existem pontos de equilíbrio na nossa jornada, só que tudo tem que estar conectado com aquilo que faz sentido. Então, hoje, como que funciona o meu negócio? Vindo mais pro fim aqui. Como funciona o meu negócio? Eu ainda faço atendimentos, né? Eu trabalho com consultorias extremamente personalizadas de alto valor. O que significa isso? Significa que eu faço uma estruturação para a pessoa, para a empresa ou para o grupo, voltadas à necessidade que ela tem sobre a entrega que ela quer fazer. Então, por exemplo, no outro vira para mim e diz assim, Thiago, eu quero estruturar, eu quero que o meu podcast hoje, ele seja o próximo, vamos lá, o próximo podpar do mercado, digamos assim. Pô, legal, cara. Pode vai. O Flow, é isso aí. Inteligência limitada. Inteligência limitada, é isso aí. Os caras hypadaços do mercado. Eu quero ser esses caras. Pô, legal, interessante. Vamos estruturar. Nós vamos fazer um estudo, uma análise, entender todo o processo. Vamos fazer uma estruturação, uma construção. Vamos arquitetar um ecossistema para que te impulsione para esse pódio e, de fato, você vai ter grandes possibilidades de chegar lá num curto período de tempo. Então, eu trabalho assim, pontualmente, consultorias extremamente personalizadas de alto valor, ok? Só que, em paralelo, eu tenho uma empresa, né, que é a Excluit Holding, que é um hub de soluções para ecossistemas e, de fato, estruturação de mídia educacional. O que significa isso? Significa que todos os eventos, treinamentos, palestras, mentorias, cursos, enfim, tudo que tem a ver com educação, o nosso hub tem uma capacidade técnica, tática e operacional de entregar. Então, dentro do nosso hub, nós temos espaços de evento. Então, hoje, os maiores players, né, daqui da região, de fora, né, de São Paulo, eles fazem os seus eventos dentro da nossa estrutura. Uau. Então, parte técnica, painel de LED, mesa de som, operação, microfone. Nós temos uma empresa que cuida disso dentro do nosso hub. Parte gastronômica, nós temos uma empresa que cuida de coffee break, welcome coffee, coquetel, almoço, jantar, tudo que precisar. Parte de mídia, foto, vídeo, captação, edição, gravação de conteúdo, podcast para os eventos. Nós temos um espaço de eventos. Quando o cara faz o evento, o convidado dele grava um podcast. Uau. Entende? Não é algo pulverizado e aberto. Então, nós temos todos os braços que fazem com que uma estrutura favoreça ao nosso cliente. Parte gráfica, brinde, produção do evento, staffs, tudo que as pessoas precisam. Mas por que, Thiago? Pô, não tem nada a ver com o que você faz, e pessoas, sentido de vida. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, hoje o meu negócio ele é extremamente bem sucedido, não porque o Thiago é bom. Não, nada disso. Né? Não porque o Thiago é um bom treinador. Não. O meu negócio ele só é bem estruturado, bem sucedido por um único, inclusive, motivo. Eu entendi que pessoas impulsionam outras pessoas. Então, de que adianta eu ter uma empresa extremamente bem-sucedida se eu preciso ficar tentando contratar colaborador, abrindo, fechando, me desgastando? Não. Eu entendi que eu trago as melhores pessoas, as melhores empresas para dentro do meu hub. Alguns são empresas que nós somos sócios, outros são empresas que nós temos o fator associativo, somos associados. E, a partir desse momento, as coisas começaram a funcionar de uma forma diferente. Faz alguns anos que a gente faz assim. Então, hoje é isso. Meu principal negócio é estruturar, de fato, e qualquer tipo de evento, né, treinamento, espetáculo,
para grandes players do mercado através do nosso ecossistema, seja voltado à mídia educacional. O cara quer fazer um show musical, não posso ajudá-lo completamente como eu gostaria de fazer. Eu tenho um espaço de evento, eu posso ceder, eu posso te alocar técnica, mas eu não cuido da estrutura para você. Não é o meu core. O meu core é trabalhar com mídia educacional. E, em paralelo, como amo pessoas, estruturar a vida das pessoas. Por quê? Tem a ver com estrutura? Não, tem a ver com dar sentido. Uma vida desestruturada não tem sentido nenhum. Show. Me diga uma coisa, Thiago Coelho. Nessa tua trajetória de vida, qual foi o maior desafio que você passou e como você conseguiu superar esse grande desafio na vida? Cara, eu acredito que Esse desafio pode ser do lado pessoal, profissional, é desafio que aconteceu desde o início da tua vida. Eu acredito, as pessoas perguntam, né? Dinheiro traz felicidade? Se traz, eu não sei. Mas que a falta do dinheiro dá uma tristeza danada, ele dá. E chegou um momento da minha vida que eu já tinha quebrado algumas vezes, né, umas 3 vezes já. Eu quebrei ao total 6, 7, se eu não me engano. Uau. E eu quebrei com força, sabe? Quebrei na emenda, que nunca mais fica bom, né? Assim que os antigos falavam. E eu fiquei devendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Como sonhar grande, sonhar pequeno para mim é o mesmo preço, eu gosto de sonhar muito grande. E eu sou extremamente ousado, né? Hoje eu só sou ousado, mas em alguns momentos eu chego a ser inconsequente também. Mas na época eu era extremamente ousado e extremamente inconsequente, né? Então eu pegava o dinheiro para investir num negócio e eu tinha certeza que aquele negócio ia dar bom e eu podia pagar o cara depois. Só que os negócios começaram a não dar certo. Eu me perdi um pouco em mim mesmo, sabe? O Thiago não estava fazendo o que tinha que ser feito, da maneira que tinha que ser feito. E eu peguei dinheiro pra caramba na rua, com muita gente, e tinha convicção que um negócio ia dar certo. Ele começou realmente a dar certo. Eu perdi a mão desse negócio, sabe? E eu tinha apartamento em Alphaville, eu tinha... Na época, tinha acabado de lançar um New Civic, lembra? 2007 ali. Eu tinha um New Civic, minha esposa tinha outro carro importado, um Chrysler, eu tinha moto, eu tinha casa. E assim... Tava bem. Muito. Bem. As empresas, os negócios em si estavam indo muito bem. E eu olhei, eu vi uma oportunidade. E eu costumo dizer que eu não gosto de perder oportunidades. Mas depois eu entendi que todo dia tem uma oportunidade, mas nem toda é nossa, nem toda é pra gente. E eu falei, eu vou abraçar aquilo ali, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho passivo, eu tenho imobilizado. Eu vou pegar um dinheiro emprestado, né? Peguei uma grana no banco, não deu. Peguei mais um fundo de caixa, não deu. Consegui vender um carro, não deu. Falei, quer saber, eu vou na agiota. Peguei mais uns 100 e poucos conto com a agiota, juntei tudo, no final perdi. Depois peguei mais 200 para pagar o que tinha perdido aqui. Depois peguei mais 400, depois peguei mais 500, porque tudo tá pautado na confiança. Quando o buraco ficou visível, né, que estava de noite, você não sabe o tamanho do buraco. Quando amanheceu, que eu olhei o tamanho do buraco, eu estava longe para poder sair. E aí ficou muito desafiador. Então, isso para mim foi uma dor. Por quê? Né? Isso é tanto pessoal quanto falando de negócios também, porque eu estava destruindo a vida da minha família. Eu era casado, eu tô com a minha esposa há 23, 24 anos já, faz muito tempo. Eu já tinha 2 filhas, né? E, cara, quando aquilo aconteceu, a minha do meio, né, era mais nova na época, tinha acabado de nascer. Vai fazer 17 agora. Tinha acabado de nascer. E isso me desestruturou, assim, de uma forma muito ruim. Eu assim, não tinha o que fazer. Os caras iam me cobrar na minha casa, agiota iam me cobrar na minha casa, ia na casa da minha família. Eu ia à igreja, o cara ficava na porta da igreja me esperando sair. Sabe, foi assim um tempo que foi muito desafiador. E eu saí, legal. E como sair disso? O que acontecia? O que acontece com as pessoas que se frustram, que quebram? Tem o ponto 1
né? Sim. Tem alguns pontos, né? O ponto 1, a vergonha. A vergonha inibe o teu poder criativo. Você não consegue criar, você não consegue desenvolver projetos, você não consegue pensar quando você tem vergonha. Segundo ponto, o medo. O medo não te deixa criar, o medo elimina teu poder criativo, o medo elimina tua ousadia, o medo elimina teu poder de ação, teu fazer, né? O medo elimina isso. Porque, pô, tem um monte de gente me cobrando, eu vou sair na rua, vou me cobrar. E, meu Deus do céu, e agora se me matarem, minha família? E a vergonha de ser cobrado na rua, na frente dos outros. E tem um terceiro fator. O coitadismo. Todo mundo que tá quebrado, que tá duro, acha que quem tem é obrigado a ajudar. E eu não fiz diferente, né? Eu, como um bom ser humano, também, não, alguém tem que me ajudar. Pô, peraí, tá errado. Você tem 2, me dá 1, cada um fica com 1, né? Enfim, e quando eu reconheci, eu disse, opa, não, peraí, tá ruim, não dá, assim não dá. A vergonha eu já tô passando. Eu não preciso me esconder pela vergonha, todo mundo sabe que eu tô devendo. Em todo lugar que eu tô, tem alguém me cobrando. Minha família, tô devendo. Você pode dever pra agiota, você pode dever, tá? Pode dever pra agiota, só não deve pra parente. Dever pra parente, acabou. Então eu tô devendo pra parente, pra agiota, sujei nome de família, eu arregacei com tudo. E aí, primeira coisa, você tem que entender que a vergonha não pode te limitar. Porque a vergonha já foi, você já passou a vergonha, acabou. Só que o livro que eu gosto muito diz assim, que no lugar de vergonha existe alguém que te dá dupla honra, existe uma possibilidade de dupla honra. Eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia diz assim, que no lugar de vergonha Deus dá dupla honra. E para mim isso é assim, uma grande verdade. E eu disse, então beleza, não vou olhar para vergonha, eu vou e vai acontecer. Segundo ponto, o medo. Eu tive que vencer o medo, sabe? E vencer o medo é só falar, não tenho mais medo de ninguém, pode vir. Não, vencer o medo é você se posicionar e dizer o seguinte, ó, junta todo mundo que eu devo aqui. E era gente, hein? Não cabia nessa sala. Não tá aqui, eu devo para todo mundo. Se eu devo tanto, se eu devo tanto, se eu devo tanto, devo tanto. Não tem dinheiro para pagar. É o seguinte, quem quer me matar? O problema é que se um me matar, deve pro outro. Então, alguém vai me matar aqui? Se for, já vamos falar logo. Não, ninguém vai. Então tá, não adianta ir na minha casa, não adianta ir na casa da minha família, não adianta ir na igreja. Eu não tenho condições de pagar. E com todo mundo atrás de mim, eu não tenho condições de pensar. Eu não tenho condições de estruturar, de ser criativo, de fazer dinheiro. Eu não sei como eu posso fazer. Mas se vocês me derem um fôlego, eu tenho convicção de que eu vou encontrar algo para fazer. E vai dar certo. Eu sou bom nisso, mas eu não aguento vocês nas minhas costas. Terceiro ponto. Entender que a culpa é minha. E eu sou protagonista. A responsabilidade é minha. E olhar para minha família e vivendo de doação, vivendo na casa dos outros. Sabe, assim, sua filha querer uma coisa e não dá, e a tua família, teus parentes mais próximos, tua família mais próxima, você fala, minha filha precisa de um leite, você tem que começar a correr atrás, se virar e comprar, sabe? E aí, poxa, ninguém precisa me dar nada mesmo, eu tenho que correr atrás. E aí você sai do vitimismo, você sai daquele, bibi. Quando isso aconteceu, eu comecei a avançar, eu comecei a ter ideias, eu pude sair de casa, eu comecei a ir em lugares que as frequências eram mais altas. Eu andava de Carapicuíba a Barueri, a pé, para estar em alguns lugares onde algumas pessoas pensavam de uma forma diferente de mim. Os caras andavam de Porsche, andavam de Ferrari, os caras andavam, eu dizia, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para almoçar. Eu passava o dia sem comer, sabe? Só que o que eu ouvia ali, os caras falar de R$1 milhão, 5 milhões, o cara falar 2008 ali, os caras comprar, importar 3, 4 Porsche GT3, sabe? Falando de que um carro já valia seus 700, 800 mil reais há mais de 10 anos atrás. E, cara, eu olhava e dizia, meu Deus do céu, eu não tenho carro para andar. Eu ando a pé. Mas ali, o ambiente, a frequência, fez com que eu começasse a perceber algumas coisas e as ideias foram surgindo, a criatividade foi voltando e em 2 meses ali eu já estava caminhando, já comecei a fazer algumas negociações, já comecei a ajudar em algumas coisas, comecei a comprar comida e até que eu tive uma grande sacada na época, um negócio e, cara, eu fui para cima, fiz o negócio rodar, moral da história, em 1 ano eu estava estabelecido.
não estava estabilizado, não estava rico, Sim. mas eu estava estabelecido. Pagando as pessoas, estava chegando no 0 a 0. Ah, Não tá. estava 0 a 0, Ok, mas estava chegando. ok. Então, Mas em um ano? Em um ano. Então, vamos colocar, de 2008, 2009 a 2011, eu dei um fôlego. Eu cheguei no 0 a 0 e fiz um pouquinho. Tava no 10, vamos colocar. Então, eu tinha uma casa legal, minha. Eu morava ali relativamente bem. Eu tinha um carro, não era o melhor carro, eu tinha um bom carro. Sim. Minha família Já não estava tinha... mais a pé. não estava mais a pé. Minhas filhas estudavam numa escola boa, sempre estudaram numa escola. Então eu devia pra escola pra caramba, depois pagava, depois devia de novo. E vida que seguia. Estudavam numa escola boa, sempre estudaram no objetivo. E aí, maravilha. E o meu negócio estava fluindo. Eu falei, agora tá na hora de ousar novamente. E aí eu fui. E aí comecei de novo. E aí eu entendi a hora do sentido, né? O sentido passou a fazer mais sentido. Sim. As coisas começaram a acontecer. Até que em 2013 eu encontrei o auge. Em 2013 eu aprendi literalmente o que era fazer dinheiro em volumes expressivos. Principalmente dentro da zona de genialidade, daquilo que eu gostava e amava fazer. Isso foi muito legal. 2013. 13. Então, a queda foi em 2009, né? 4 anos depois você... A última grande queda. A grande queda foi em A 4 última anos. grande queda. Então foram 4 anos. Foi uma faculdade, literalmente. Um tempo de uma faculdade. 4 anos aproximadamente. Que você conseguiu virar, conseguiu superar. Foi o tempo de... Eu costumo dizer que é o tempo de maturação. Foi o tempo de amadurecimento. Maturar a carne para ela ficar um pouquinho mais macia, mas não tem a ver com a maciez. Tem a ver com a durabilidade. Aí eu fiquei mais experimentado e tive possibilidade de durar mais. Show. Thiago Coelho, eu vou te falar uma palavra e você vai falar outra palavra, uma palavra só em seguida, tá? Família. Tudo. Pátria. Em primeiro lugar. Deus. Acima de tudo. Cara, e me diz uma coisa, me diz 3 livros que são impactantes para quem está nos ouvindo. Pode ser do ponto de vista pessoal, pode ser do ponto de vista profissional, para ela poder ter uma virada assim, um insight. Tá. Cara, que vai fazer muito sentido para a vida delas. Maravilha. E me explica assim, por quê? Por quê? O que ela fala e por que tem que... Tá. Faz sentido. Total. Primeiro, Bíblia Sagrada. É o livro mais vendido no mundo nos últimos 80 anos. Então, não tem. Tudo que nós lemos, vemos, fazemos, que somos regidos, é pautado na Bíblia. A lei, tudo é pautado na Bíblia. Então, quer falar de dinheiro? Bíblia. Quer falar de relacionamento? Bíblia. Quer falar sobre estratégia? Bíblia. Então, eu coloco assim, a Bíblia nos ensina de uma maneira mais clássica e tradicional tudo que precisamos. E aí temos outros livros que a maioria são pautados na Bíblia, mas que têm ênfase e explicações de uma forma mais clara e para nós, né? Nossa linguagem que vai entrar no nosso coração talvez de uma forma diferente, que talvez a Bíblia precise de mais profundidade. Segundo livro, Segredo da Mente Milionária. Por quê? Cara, para ser milionário, eu não estou falando só de grana aqui, né? Mas para se ter uma vida de prosperidade e abundância, você precisa trabalhar a tua mente. Não existe ninguém rico sem ter uma mente rica. Não existe ninguém saudável sem ter uma mente saudável. Não existe ninguém feliz sem uma mente de felicidade. Então, o Segredo da Mente Milionária, ele estabelece pontos característicos, passos que nós precisamos, não é dar, é reconhecer, para que a nossa mente possa ter uma percepção diferente do mundo e a gente passe a pensar da maneira que gostaríamos de ser, né? E o terceiro, eu gosto muito, falei dele ontem, é o Escola da Vida, que é do Ricardo Bellino. Ricardo Bellino, esse eu não conheço. Da DHL, né? Ele é sócio da DHL, do sócio do Donald Trump. Ele é o cara que fez o pitch de elevador, né? O famoso pitch de elevador. Donald Trump disse pra ele, falou, quero ser seu sócio, Ele falou, tá, entra no elevador. Até o 10º andar,
você tem para me convencer que eu tenho que te ouvir? Daí nasceu o pitch de 30 segundos. É isso. E ele fez o pitch de elevador e o Trump é sócio dele até hoje. Então, eu vejo que, falando de negócios, tem muita gente boa. Cara. Sim, surreal, várias pessoas. Mas quando eu olho para o Ricardo Bellini, tive o prazer de conhecê-lo. Né, para mim é uma dádiva. Eu tenho um WhatsApp do cara, né, é muito legal. Eu tive o prazer de estar perto dele, de perguntar algumas coisas. E quando a gente fala de perspicácia de negócios, ele é muito bom. Né? Talvez ele não seja tão ousado quanto um Elon Musk, mas ele tem um nível de ousadia gigantesco. É o cara que não sabia falar inglês e foi trabalhar, entregar pacote nos Estados Unidos. Pô, peraí, venhamos, convenhamos. É um cara que se veste mal até hoje, desculpa, Belino, mas se veste mal até hoje, porra. Mas o cara trouxe a uma empresa de modelos, né? A Top Model, que lançou Gisele Bündchen e tantas outras dele para o Brasil. O cara é um homem e ele trouxe a campanha do câncer de mama para o Brasil, para as mulheres. Peraí, o cara tá na contramão da vida. E esse livro, né, foi um programa que ele fez, Escola da Vida. Tem vários outros empreendedores que falam, que testificam ali algumas coisas naquele livro. Foi muito interessante para mim entender que negócios, de fato, tem a ver com pessoas, mas acima de tudo, negócio tem a ver com quanto você acredita naquilo que você carrega. E eu ouvi histórias ali naquele livro de pessoas que olharam para o mundo de uma forma diferente, acreditaram que elas podiam fazer a diferença. E é o que eu acredito, sabe? Eu não acredito que tudo que eu faço para ter um resultado pessoal, financeiro, mas eu faço o que eu faço porque eu sei que da maneira que eu faço ninguém vai fazer e o que eu faço torna a vida dos meus filhos, dos seus filhos melhor, sabe? Então eu vejo que esse livro ajuda a gente a pensar assim. Show. É porque tu tá falando assim, é a tua própria identidade, né? Quando tu faz algo para outra pessoa, é seu, de você, é inerente à sua pessoa, né? Que é só você. Não é, enfim, Tony Robbins, né? Tony Robbins, Thiago Coelho, né? É isso que tu tá falando, sabe? Verdade. Thiago, sabe que eu tenho muito tempo atrás, eu tenho uma grande preocupação do ponto de vista assim de que as pessoas que não têm uma oportunidade na vida, né, que não têm um ambiente, inclusive, favorável para que a pessoa possa crescer, se desenvolver, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional e principalmente do ponto de vista financeiro, né? Aquelas pessoas, digamos que sim, que são desprovidas de uma condição socioeconômica favorável. Eu fico muito assim, como posso falar para você, preocupado ou pensando nesse tipo de público, né? Porque se sabe que a população brasileira é uma população que não tem recursos financeiros satisfatórios, a grande maioria. Né? O que a gente poderia dar de uma, como posso falar, de uma orientação para que uma pessoa que se encontra numa posição desfavorável possa ter um crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, principalmente do ponto de vista financeiro, socioeconômico para ela. Tu tens essa percepção? Eu tenho uma narrativa, falando em sentido de vida, claro, que ela parece até um pouco prepotente quando dita, mas é uma grande realidade. Eu digo que as pessoas não precisam ter uma vida medíocre. Elas podem ter a vida que elas querem. Então, eu sempre tento compartilhar, cara, você não precisa ter a vida que tem. Você pode ter a vida que você quer. E para ter essa vida, eu falo que as pessoas precisam preencher algumas esferas, tomar algumas decisões. E a primeira decisão é a pessoa querer sair da vida que ela tem. É o querer. Sabe, eu não tenho ambição de me tornar o homem mais rico do mundo. Não tenho essa. Real, eu não tenho essa ambição. Real. Sim, somos dois. Mas eu tenho uma ambição de fazer mais. Não só fazer mais pelas pessoas, mas fazer mais para mim, para minha família. Quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Né? Então, é a parábola dos talentos, né?
Então, para um deu 1, para um deu 3, para um deu 5, que tinha 1 escondeu, que tinha 3 multiplicou, que tinha 5 multiplicou, e o que tinha 1, até o pouco que tinha, quando não multiplicou, foi tomado. Então, a minha percepção é, preciso multiplicar, que quem multiplica, né, avança e cumpre o propósito, que o propósito é crescer e multiplicar. Maravilha. Depois que eu entendi que eu quero, não quero mais essa vida, eu quero uma outra vida, eu preciso saber o que me falta. Aí a gente entra no ponto 2, que é o aprimoramento. Preparo. Eu gosto muito de falar também, de aprender, de viver sobre espiritualidade. E existem muitas pessoas que têm dons, têm um chamado, carregam uma mensagem incrível. Mas eu aprendi que a unção não dispensa preparo. A missão não dispensa preparo. O chamado não dispensa preparo. O talento não dispensa preparo. Então, se eu entendi para onde eu quero ir, eu tenho que saber o que eu preciso me preparar, o que eu tenho que fazer para que eu esteja preparado. Então, eu vou ficar pronto para chegar? Não, pronto nunca. A gente nunca vai estar pronto para nada. A Bíblia diz isso, né? Estamos à procura da estatura do varão perfeito. Nunca vamos ser. Mas não preciso estar pronto. Eu tenho que estar preparado. Então, quer dizer o quê? Que quanto mais eu aprimoro, quanto mais eu aprendo, mais preparado eu estou. Então, primeiro, eu quero. Segundo, eu preparo. Terceiro, o preparo, ele também não dispensa a ação. Tem muita gente que sabe muita coisa. Eu digo para você, eu sou burro, perde muita gente. Qual que é a minha diferença? Pô, tá sentado com as pessoas, né, uns dias para trás, a gente é inteligente demais, tipo assim, de dar raiva. Meu Deus do céu, por que eu não fui inteligente desse jeito aí? Meu Deus, eu ia sei lá, transladar, eu ia levitar, não sei o que ia acontecer. Mas tem gente que é inteligente demais da conta. E eu não vejo isso, eu não sou tão inteligente assim. Qual que é o ponto? Eu me preparo e eu faço. Isso é uma pergunta, né, que as pessoas sempre fazem, né, me fizeram várias vezes, já vi isso sendo feito para várias pessoas, como é que eu faço dar certo? Aí eu sempre digo, faz até dar certo. Pronto, só não parar. Você não precisa ser o mais rápido. De não parar, você chega. Faz até dar certo. Até dar certo. Então, preparo, depois do... meu Deus. Tomar decisão do querer, eu quero. Segundo, preparo. Terceiro, fazer. Então, eu tenho que colocar em prática. E o quarto, não é o último, mas nos limita, né, a esse ponto, é o quê? Entender que não tem certo e errado. Então, por que as pessoas retrocedem? Porque elas acham que não está indo bem. Não tem certo e errado. Que sacada. Percepção de vida, de mundo, ela é individual e unilateral. Podemos fazer as mesmas coisas, muito próximos, mas a percepção do mundo é diferente. Somos criados em lugares diferentes, nossa descendência é diferente, nosso intelecto é diferente, nossa criação foi diferente, tudo é diferente. Então não tem como eu pensar como você pensa. Então algumas coisas para você não vai ser tão correta quanto é para mim, tão certo quanto é para mim. Não quer dizer que você é ruim, mal, está fazendo uma coisa errada. Não quer dizer que eu sou ruim, mal, estou fazendo uma coisa errada. Mas existem coisas, né? Eu não estou dizendo algo que de fato é antiético, é incongruente com aquilo que cremos. Mas eu estou dizendo que às vezes eu vou falar, ficar de frente para você não é tão legal quanto ficar aqui. Você vai dizer, não, Thiago, eu estou olhando para a câmera aqui, você tem que ficar de frente comigo. E tá certo ou tá errado? Não, não tá. A maneira que você faz o teu podcast, a tua gravação, ela é certa para você. Uhum. E você vai fazer... E vai dar certo? Vai. Por que vai dar certo? Porque você vai fazer até dar certo. Porque você se prepara cada vez mais. Porque você coloca em prática tudo que você está aprendendo, tudo que está... E no fim, dá certo. Então, tem muito mais pessoas desistindo do que falhando. As pessoas perderam a capacidade de errar. Por quê? Porque elas não fazem. Tem muito mais pessoas desistindo do que falhando. Se você parar para analisar, a geração que a gente vive hoje é uma geração de substituição. Para analisar, né? Eu surfei, Deus foi maravilhoso comigo, eu surfei em ondas geracionais nas quais eu acredito que nem todo mundo teve o prazer de mergulhar. Eu tenho 3 filhas, estamos falando de 21, estamos falando de 16 e de 7. A de 21 para 16 pulou geração. Da de 21 para 17 é mais uma.
Você entendeu? Estamos no mesmo quadro geracional, mas são etapas geracionais totalmente diferentes. Então, eu consegui surfar uma onda muito boa. E quando eu olho para a geração, é o seguinte: nossa geração rasgou, costura, quebrou, conserta. Né, gente? Eu ponho Durex no óculos até hoje. Pô. É isso. Não troca, conserta, rasga, costura. A gente não substitui o carro. Assim, eu gosto de carro bom, é bom trocar de carro, é legal. Mas o carro tá bom, me supra, é um carro extremamente confortável, atual. Para que eu vou trocar? Não enjoei, troca. Não é assim. Né? Então, nós não somos a geração que substitui. A partir ali da geração da minha filha mais velha, já começou. Pô, eu não quero mais. Isso não é legal. Mas eles ainda não eram mais apegados a relacionamentos, pessoas, coisas já passaram a ser um pouco mais supérfluas. A geração da minha segunda filha é uma geração totalmente digital. Ela é altamente revogável. Aquilo que não é bom eu jogo pro lado e acabou. Eu não tô nem aí. Não, mas é que você conheceu, é teu amigo. Não é mais. É teu namorado. Não é mais. Ele falou errado, eu troco de namorado. Eu troco até de pai e de mãe. Eu vou embora de casa e vou morar sozinho. Essa geração é assim. Né? E a geração da minha filha mais nova, a geração atual, essa onda atual, né? Esse fator geracional da atualidade é extremamente a parte de todas as coisas. Por que que eles não erram? Por que eles são bons em celular? Por que eles são bons? Porque, única e exclusivamente, aquilo que eles acham que não conseguem, eles não fazem. Só fazem o que eles têm convicção, que eles são bons. Sabem fazer. Filha, joga bola. Não. Por quê? Porque eu não sei. Filha, não sei, eu não quero. Se você quiser, você fica boa. Treina. Vamos lá, vamos treinar, vamos junto. Não, pai, eu não quero. Então, eu não quero. Acabei de colocar na minha mente que aquilo não é bom. Eu não vou errar chutando a bola. Por quê? Porque aquilo não faz sentido para mim. Eu vou jogar beach tênis. Porque beach tênis eu sei jogar. Eu sei bater na raquete. Entende? Então, esse é o ponto muito chave. As pessoas não erram mais. Elas não falham mais. Porque elas perderam a capacidade de tentar, de executar. E aí, a nossa geração vive muito isso. Show de bola. Cara, isso é uma imersão? A nossa conversa aqui é uma verdadeira imersão, legal, que eu falo, sabe? Boa. Eu já conversei com outras pessoas aqui e cada um é algo que dá sabe, explode a mente. Explode a mente, Vamos conversar assim. também. Cara, e me diz uma coisa, Thiago. Qual seria o conselho que você daria para aquela pessoa que tá começando do zero, absolutamente do zero, que nem eu, diga de passagem, né, para que ela possa fazer, porque ela quer. Sim, boa. Mas ela vai fazer, e tá fazendo. Boa. Tá fazendo, tá empreendendo, tá pondo a mão na massa, tendo ação. Boa. Qual seria o conselho que você daria para ela? Eu vou trazer uma fala um pouquinho contra-intuitiva do que você trouxe aqui. Perfeito. Que eu acredito fielmente que quem começa nunca começa do zero. Nunca começa do zero. Zero é quem não faz. Zero é quem não começa. Quem começa já está um passo à frente de métrica aproximada de muitos anos ali. Está um passo à frente de praticamente 97% da população mundial. Apenas 2 ponto alguma coisa por cento da população mundial sabe o que quer. Então está um passo à frente da grande maioria. E não começa do zero por quê? Porque todo mundo que quer, busca. Lembra os 4 pontos? Eu quero. Eu vou o quê? Eu me preparo. Então não estou mais no zero porque eu preparo. Me coloca a centenas de passos da grande maioria. Outro ponto. Não estou no zero por quê? Eu estou milhares de passos à frente porque eu faço. Eu quero, eu faço. Eu treino, eu faço. Eu preparo, eu faço. E um outro ponto que não está do zero é o quê? Eu quero, eu preparo, eu faço e eu entendo que eu faço o meu melhor com o melhor que eu tenho. Enquanto eu não tenho condição de fazer melhor, como dizia a Cortella, quer dizer o quê? Ainda que eu fale, não tem certo e errado. Eu faço até eu chegar. Eu faço até eu ficar bom. Eu faço até dar certo. Então, quando a gente
traz essa percepção de que estou começando, estou empreendendo do zero, estou começando uma coisa nova, eu estou começando um projeto novo, só o desejo, só o querer te tira do zero. A ação te coloca na frente, o preparo te coloca na frente, mas o desejo, o querer te tira do zero. Tendo isso pronto, aí fica a dica dentro desse contexto geral. Quando você quiser, gente, quando você quiser, faz. Não tem jeito. Faz. Mas eu não sei, faz. Mas faz. Tá difícil, faz. Só faz. Por quê? Nós nunca seremos bons naquilo que fazemos pouco. A jornada aprimora. É isso. A jornada aprimora. Então, tá começando algo do zero, tá tudo bem. Faz. A jornada te aprimora. Você vai ser cada dia melhor. Por quê? Não é só o fazer de qualquer jeito. É fazer com tudo que eu tenho. É me preparar para fazer melhor. É continuar fazendo porque eu faço, porque isso é o que eu quero fazer hoje. Faz sentido para eu fazer. E no final é entender que se eu tô fazendo, tá certo. Errado é não fazer. Uau, cara, que show. Meu, excepcional, excepcional, Thiago. Cara, que show, muito obrigado. Que isso, foi Cara, isso aí uma foi honra. um insight assim que... Sei lá, eu precisava ouvir isso também. Que bom. Todos nós. Eu tô começando um projeto do zero agora também. Né? Sim. É um projeto que já existe, já aconteceu, mas é um formato novo, é um negócio novo, é um jogo diferente. Então, pô, são sócios diferentes, são pessoas que você não conhece. Pensa o seguinte, pensa que nesse novo projeto, né, ou nessa nova formatação do projeto, eu tô imergindo, tô entrando de cabeça com 3 sócios, nos quais o que eu conheço há mais tempo, eu conheço há 5 meses. Estamos falando de um projeto que, em curto período de tempo, ele é milionário. Trabalhamos com centenas de milhares de pessoas dentro do nosso rol, da nossa capacidade social. Então, pensa, é começar do zero. E aí, Thiago, eu quero. Pô, e aí, Thiago, eu estou me preparando, estou aprendendo, estou estudando. Eu vou ter que mergulhar nos livros, ter que ligar para uns amigos, eu vou ter que usar os acessos que eu tenho para sair perguntando. E aí, Thiago, eu faço. Vamos embora. Thiago, vamos fazer o evento, o primeiro encontro. Não, vamos fazer o primeiro encontro essa semana. Começa a chamar a galera. Não, vamos, faço. E aí, mas deu certo. Deu certo, porque fizemos. Foi o melhor do mundo? Não, não foi, mas foi o nosso melhor. O próximo vai ser melhor ainda, porque nós não vai ser bom naquilo que nós faz pouco. Vamos fazer mais, vamos fazer melhor. Você entende? Começando do zero. Só que nunca é zero, porque a gente já tá indo. Cara, que loucura, meu. Show. Isso também é um grande... Gostei pra caramba. Gostei que bom. Gostei dessa resposta, porque muita gente precisa ouvir isso, sabias? Sim. Porque muita gente quer, assim, me entende, né? Muita gente tá na situação disso lá, que deseja, tá querendo, tá começando, inclusive, e aí fica naquela limitação, aquelas crenças limitantes, etc. Né? E pensa em desistir, como falaste mesmo, né? Desiste antes de falhar, perdão. Desiste antes de falhar. Meu, essa sacada é impressionante. Desistir antes de falhar. Sim, a maioria. Tem uma frase que é muito legal. Essa frase ela é dita por alguns players, mas tem um, né, que a ressalta muitas vezes. Diz assim que o feito é melhor do que o perfeito, né? E eu costumo dizer que essa é boa, mas tem uma conotação diferente quando a gente compartilha ela assim. O feito é melhor do que não feito. Não quer dizer que tenha que ser perfeito, nem mal feito. Só feito. Que é o que as pessoas não fazem. O feito não é melhor que perfeito, é melhor que não feito. Não quer dizer que tem que ser mal feito, também não quer dizer que tem que ser perfeito. Só feito. Né? E as pessoas param no fazer, não faz. Meu, muito obrigado, Thiago. Agradeço imensamente a tua presença. Muito. Sabe? Foram 1h e pouquinho que eu creio que quem escutou até agora
ficou prestando atenção no que falaste, Sim. na tua trajetória de vida, nos teus Altos e baixos. altos e baixos. Eu espero que elas tenham se incentivado a buscar algo melhor para a vida delas também. Eu posso colocar a tua rede social aqui, né? Claro, fica à vontade. Olha lá. É thiagocoelho.ofc. É isso aí. Thiago com TH, né? É isso mesmo. Thiago. Coelho. Muito obrigado, meu. Fico Isso. honrado demais. Olha, tu tens uma vibração assim de Obrigado. falar, de contar a tua história, sabe? E muita gente sabia do teu histórico, da tua vida em si. Eu acredito que sim. Hoje nós temos uma métrica aqui que eu já tenho, né, isso já contabilizado, fora que a gente perde, né? Mas em horas de treino, de treinamento, de palco e entrega, aproximadamente umas 1.200 horas. Nós temos de entregas direcionadas mais de 790, se eu não me engano, palcos, entregas de mentorias. Nós temos hoje já ultrapassou 5 milhões de pessoas impactadas diretamente e alunos diretos, onde nós tratamos, formamos e formatamos 2.200 alunos. Então, assim, foi tem um currículo. Assim, uma galera Uma boa, galera boa. já ouviu sobre a história toda, bastante gente, mas infrações muita gente já ouviu. Puxa vida. Então, tá tudo bem compartilhar aqui. Pô, bora lá. Tomara que... eu costumo dizer que o que fazer, o ChatGPT ensina. Agora, o que não fazer, só quem viveu. Então, quanto mais a gente compartilha, mais gente a gente ajuda. Vou fazer. E gente depende de gente. Obrigado, viu? Que privilégio estar aqui com você. Obrigado, Foi uma meu. honra. A honra é toda minha e fico muito feliz, realmente. Obrigado mesmo, de Obrigado. verdade. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam e vão seguindo a gente aqui, né? Bora, é isso Bora, aí. vamos que vamos. Vamos com Obrigado. tudo. Até mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.